Salve galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais delicado. Então vocês não vão ver informação sobre esporte, vocês não vão ver informação sobre periodização e blá blá blá. A gente vai falar na verdade, né, da incidência de transtornos mentais e como de fato o esporte ele pode ajudar, né, pessoas que são portadoras de transtornos que na verdade os transtornos mentais na maioria das vezes são silenciosos, né? Um porque alguns têm diagnóstico tardio, outros porque os portadores, né, não gostam de falar sobre, né, tem um grande preconceito ainda da sociedade. E bem, o esporte, né, o treino em si, seja você treinando para ser um atleta, fisiculturista, powerlifter, jogador de tênis, de mesa, que seja, a gente costuma usar sim a academia como válvula de escape, né, em muitas situações. Às vezes pessoas que não têm nenhum transtorno fazem isso para lidar com a maioria das situações adversas que a vida nos impõe, né? Eu tenho uma certa gama de alunos, né, dotada de alguns transtornos e sim usam o esporte como uma forma de não curar, porque a gente sabe que não tem cura, tá com você, mas uma forma de tornar, né, a nossa existência um pouco mais suportável, um pouco mais maleável, de certa forma. Bom, um dos maus do século no momento é a depressão. Ela realmente parece que não, gente. Pô, depressão é um negócio que está na tua cabeça toda, mas ela tira muitas vidas, sim. A gente vê muita gente que cansa, simplesmente cansa de viver, que escolhe parar. Nada contra, a gente não pode julgar as escolhas do próximo, não cabe a nós. Mas vejam bem, além do derramamento de dopamina que a gente tem quando a gente treina, quando a gente bate uma PR, quando a gente treina bem, tem um outro fator. A própria depressão, ela dá para as pessoas uma sensação de inutilidade, de não querer fazer nada, de não ser bom o suficiente em nada. E o esporte, treinar, que seja, muitas vezes é uma coisa em que você é bom. Por isso é uma das coisas que muitas pessoas portadoras de depressão se agarram no esporte, ou treinamento à academia, que seja, justamente por saber que você é bom em alguma coisa e que por mais que a sua cabeça diga que você é um completo inútil, você sabe que você não é. Você é bom em alguma coisa, você faz bem em alguma coisa. Já aconteceu o caso de aluno mandando mensagem 2 horas da manhã, dormindo: porra, tô querendo morrer, e eu parar para conversar. Alunos principalmente com depressão, não é à toa que está sendo o main theme do vídeo. Alunos com depressão: pô, mano, tá difícil aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Vai treinar. Então, para a maioria das pessoas lá fora, né, podem ver a gente como aberração, bitolado, que só sabe falar de uma coisa, que seja, mas a maioria das pessoas não entende o significado que aquele lugar cheio de gente chata, nariz empinado, tem pra gente. O esporte, ele não fala, não sente, não ouve, mas ele tem o poder de acolher pessoas de diversas situações. Nós temos pessoas que largaram drogas por causa do esporte, largaram vícios. A gente tem pessoas que até começaram a acreditar que a vida tem algum significado depois que conheceram o esporte. E hoje em dia o esporte é indicado, na verdade, né, para tratamento da maioria das enfermidades do corpo e da grande maioria das enfermidades da mente. O tempo de treino, que seja 1 horinha, 45 minutos que você tenha para a tua rotina corrida, para o trabalho, para o estudo, que seja,
é o tempo que você está trabalhando em você, se dedicando a você, e a gente nunca pode se arrepender de trabalhar em nós mesmos. Você tendo um propósito ali dentro ou não, você tendo um ideal competitivo ali dentro ou não, é realmente tempo que você tira só para você. Então, a maioria das pessoas consegue realmente se sentir muito bem fazendo aquilo. Quem está de fora não precisa entender, não precisa saber o porquê a gente está ali, mas vejam bem, vou usar como exemplo um idiota. Quando o pai desse idiota morreu, por exemplo, não tinha ninguém perto, nada, absolutamente nada. Se esse idiota olhasse para a direita, não tinha ninguém, para a esquerda, não tinha ninguém. O que sobrou? Treinar, o esporte. A maioria das coisas ruins que aconteceram com esse idiota não foram sanadas, mas foram suportadas mediante o esporte. Então, esse cara era realmente tão idiota que chegou uma época que ele não tinha onde dormir, que não tinha dinheiro para comer, que não tinha dinheiro nem para ir trabalhar, mas que os R$50 de pagar o mensal da academia de bairro estavam guardados. Mesmo que ele tivesse que comer resto de comida para sobreviver, o dinheiro do mês da academia estava guardado. Então o esporte em si, ele dá para nós um propósito, um porquê estar de pé, porquê comer bem, porquê tentar dormir bem. Embora eu e esse idiota tenhamos uma coisa em comum, eu não consigo dormir bem, esse idiota também não. Ele dá um porquê. Às vezes a gente não tem nenhum motivo para estar em pé, para fazer nada. O esporte, ele vira esse motivo. Ele se torna ali a bengala emocional. Para algumas pessoas é álcool, para algumas pessoas é droga, para outras pessoas é o esporte, é a academia, é treinar. E bom, seria uma coisa que a gente poderia incentivar, né? Que as pessoas que são portadoras de transtornos, seja depressão, ansiedade ou qualquer outro transtorno um pouco mais incomum, incentivar essas pessoas à prática da atividade física, de treinar, de conhecer um esporte, fazer alguma coisa, nem que tu vá correr na praça, de fazer alguma coisa por elas mesmas. Além do fator da dopamina, que já foi citado, a gente pode usar o esporte para várias outras situações. O esporte, ele disciplina você, disciplina o corpo, ensina a gente a tolerar situações desconfortáveis, ensina a mente a tolerar situações desconfortáveis, né? A maioria das pessoas fala que tem aquele negócio de a gente só cresce fora da zona de conforto, mas tem pessoas que nasceram e desde o dia que nasceram ainda não conheceram a zona de conforto. Tem gente que luta para chegar numa zona de conforto, fala, porra, eu tenho quase 30 anos e não cheguei na zona de conforto ainda, só tomo pedrada. Então eu acho que isso é realmente uma falácia, porque a gente não sabe de ninguém, a gente não sabe de zona de conforto de ninguém, a gente não sabe de nada, na maioria das vezes, sobre ninguém. A gente só sabe o que as pessoas se propõem a falar. Então, a maioria das pessoas que são portadoras desse tipo de transtorno, elas realmente tinham que falar mais. E se elas encontrassem um bom profissional que dissesse, sua vida não está legal, vamos se tratar, vamos tomar medicação, mas procure uma atividade física para tu fazer. A incidência de suicídios, de gente perdendo a fé na vida, a vontade de viver, seria muito menor. Eu já perdi muitos e muitos amigos por suicídio, muitos conhecidos por suicídio, e a gente sabe bem que é uma sensação meio que bem bosta,
porque a pessoa estava do seu lado o tempo todo ali, conversando, rindo. Mas se você tivesse prestado atenção de verdade, você ia perceber que a pessoa não estava bem. E muitas vezes a conversa era uma forma de a pessoa falar, tipo, ó, eu tô precisando de ajuda. Dá uma força aí, caralho. E a gente não consegue enxergar isso. É aquela coisa, enquanto tá pedindo ajuda, ninguém chega junto. Quando morre, vai todo mundo lá, puta, tu era tão legal, nossa, era um cara 10, pô, que pena. Então, quando você tiver alguém do seu lado que tá nessa caminhada, que a cabeça tá zoada, que não tem mais por que tá em pé, mano, pega no braço, paga uma diária, arrasta pra academia, ensina a treinar, ensina a praticar alguma atividade física. Eu acho que o dever do atleta, do treinador, do profissional de educação física devia ser isso. É o esporte, o power em si, puta, ele tem um poder absurdo, salva vidas pra porra. Salva muitas e muitas vidas que a gente não conta. Mas o que eu tenho de atleta que foi salvo pelo esporte, eu não consigo nem contar. Alguns não trabalham mais comigo, mas fizeram uma passagem digna, pela minha assessoria, consultoria, pelo time ou pela minha vida que seja. E muitas outras pessoas que podem ser salvas pela palavra. Vocês voltarem alguns algum tempo no meu Instagram, teve uma época que eu ganhei um halotestim. Eu ganhei esse halotestim de uma pessoa que eu nunca vi na vida, que mora no Rio, e que um dia eu, passando os stories, eu vi uma story estranho e mandei uma mensagem: irmão, você tá bem? O cara falou: não, mano, tava aqui, ó, na sacada pensando em me matar. Uma pessoa que eu nunca vi na vida mandou uma mensagem perguntando se eu tô bem, quando a casa tá cheia. Vou te mandar um presente. Ele mandou um frasco de halotestim da Cooper Pharma. Infelizmente ele me deixava a pneu das ideias e eu tive que abrir mão, deixava muito nervoso. E várias outras pessoas. Um camarada que já foi campeão sul-americano de powerlifting, que já quis se matar, morro. Nonsense, queria se matar por causa de mulher. Eu consegui chegar na hora. Inclusive, eu na época não tinha dinheiro, eu não usava o aplicativo da Uber. Eu baixei o Uber, instalei, criei uma conta só para ir na casa do filho da puta. Tá querendo se matar, entrou no carro com a garrafa de vodka, falou que ia bater o carro. Eu falei: firmeza, mano, vamos lá. Entrei no carro junto e depois de rodar pra porra, eu consegui convencer o infeliz a não fazer isso. Levei ele em casa, fiz comida. Irmão, come um arroz aí, vai pra tua casa descansar e vai treinar no dia seguinte. Então a maioria das pessoas, elas precisam disso, objetivo, de uma palavra, de alguém que conduza. E esse eu acho que devia ser o papel, né, do atleta, do treinador, do profissional de educação física, que seja mostrar para essas pessoas que elas podem ser boas em alguma coisa, que elas têm porque estar de pé, porque estar vivas. Eu acho que uma das melhores formas da gente usar isso é usar o esporte. Muitas vezes a gente vê um campeonato, pô, o cara ficou em quinto ali, ó, não tá nem no pódio, tá feliz pra porra. A gente não sabe o que tava na cabeça daquele cara. A gente não sabe se ele sobreviveu a uma baita de uma doença, não sabe se ele estava saindo de uma crise de depressão, de ansiedade, não sabe se ele acabou de perder um familiar, a gente não sabe de nada. Mas é importante, seria interessante a gente observar e apreciar a alegria das pessoas dentro do esporte. O esporte, ele é capaz de pegar às vezes uma porcaria que acha que não tem lugar no mundo e transformar num campeão. E bom, sabe de uma coisa? Como diz o Roberto Carlos, esse idiota sou eu. Uma pessoa que não tinha perspectiva, não tinha porra nenhuma na vida, que vivia se autodestruindo o tempo inteiro, procurando uma forma sustentável de morrer aos poucos. Achei, hoje eu sou powerlifter. E bom, eu sei que o assunto do vídeo ele foi um pouco redundante, mas galera, sempre que vocês acharem que não são bons
em porra nenhuma, vão treinar. Sempre que a sua cabeça estiver ali martelando, dizendo que você não é nada, que ninguém se importa com você, às vezes é verdade, às vezes realmente ninguém se importa com você. Então você mesmo faça o favor de se importar com você, vá treinar, ache um esporte para praticar. Tu não precisa ser powerlifter, tu pode ser fisiculturista, crossfiteiro, tu pode jogar tênis de mesa, ping-pong, tu pode dirigir um kart. Ache alguma coisa em que você seja bom na sua vida e se empenhe nisso. Eu recebi uma pergunta no Instagram esses dias que perguntava mais ou menos isso: como ter paz na vida e se encontrar no mundo. Às vezes o que a gente tem que fazer só é achar uma coisa que a gente é bom, que nos dê algum prazer, e fazer isso até morrer só. E aí sim vem a paz absoluta, porque paz absoluta a gente só tem depois que morre. Infelizmente, quando a gente está vivo é tribulação. O esporte ele ajuda a moldar a nossa mente para lidar com essas tribulações. Não se percam. Ache uma academia perto de casa, para você não se perder no caminho dela também. Pratique atividade física, treine, faça o que for. Muitas vezes a pessoa de fora só fala merda, a tua cabeça só fala merda. Então, ouve o barulhinho da barra batendo no chão depois do terra. Pum! Pum! Fique surdo com aquilo. Eu acho que é o suficiente para você não ouvir as pessoas, nem a voz na sua cabeça que diz que você não serve para nada. Bom, como eu falei, eu sei que o assunto do vídeo foi um pouco redundante, mas no mais é isso. Não está se sentindo bem, está triste, está para baixo, vai treinar. É só o que eu posso falar. Tamo junto, se cuidem aí, fiquem com Deus, é nóis, falou.